Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Bom dia ainda? É 11h30, achei que é meio-dia e meia. Se fosse meio-dia e meia, tinha ninguém aqui mais não, né? O pessoal já estava se endireitando aí para o almoço. A gente vai fazer a apresentação aqui inicial, enquanto a gente está resolvendo um probleminha técnico ali, né? Bem, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade que foi dada para a MRI, e para mim, e para o Antônio Pedro, que são os funcionários dessa empresa, de estar aqui participando com vocês, falando sobre prevenção, né? Agradecer aí o Reinaldo, que fez o convite lá, o Mauro, o Rogério, que nos recebeu ali. Muito obrigado, viu, Rogério? Um prazer, né? Falar sobre prevenção. Nós que somos aí da área de segurança do trabalho, sempre gostamos de espaços como esse, que a gente pode, literalmente, falar sobre o assunto, discutir, trocar ideias, informações, isso é muito importante, né? E ainda mais uma empresa aí do porte da Copasa. Agora foi, né? Esse passador tá legal? Obrigado. Ok. Então estávamos justamente aqui nessa parte inicial da apresentação, né? Quem sou eu, né? Pois bem, o meu nome é Rafael Quirino, pessoal. Eu sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. E agora estou fazendo uma aposta também na área de higiene ocupacional. Já tenho 10 anos praticamente, né, ano que vem eu faço 10 anos de experiência como engenheiro. E estou há 2 anos da MRI. MRI, Alpinismo Industrial. Alguém já ouviu falar esse termo, alpinismo industrial? Levanta a mão aí, por favor. Pouquíssimos, né? A galera da segurança? Não tinha que ser, né? Verdade. A área do alpinismo, pessoal, ela é desconhecida de certa forma, principalmente no mercado mineiro ainda. Quando a gente vai para o Rio, São Paulo, principalmente a área de petróleo e gás, né, as áreas offshore que a gente fala aí, o pessoal que trabalha embarcado já é bem mais divulgado, mais conhecido. Mas aqui em Minas Gerais ainda realmente é da forma desconhecido, né? Então, eu já estou há 2 anos lá na MRI, trabalhando na área de alpinismo industrial, né, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele hoje, que nada mais é do que um assunto referente ao trabalho à altura, né? Na nossa norma principal sobre o assunto no Brasil, que é a NR35, que trata sobre trabalho à altura, existe inclusive um anexo específico para falar sobre acesso por cordas. Então, alpinismo, escalador, alpinista industrial, acesso por cordas, por assim dizer, é tudo a mesma coisa, ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. O meu amigo Antônio Pedro também vai participar da apresentação, né? Supervisor de acesso por cordas, é o nível mais alto, né? Dentro da área da corda. Então, a gente fala que é graduado, nível 3 em corda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, entender o que é atividade, mas o foco hoje é falar sobre prevenção. Ajudar vocês aí, né, na CIPAT, trazer um pouco de experiência, trocar essas informações. A gente tem essa experiência na área de alpinismo, mas, né, costumo dizer que eu não sei nada. A gente está aí para aprender mesmo. Então, por favor, se tiver alguma dúvida, interrompa, vamos trocar ideias mesmo. Se a gente não souber trazer a informação, a gente vai, né, trazer depois aí para vocês, ok? Então, vamos dar aí início. Inicialmente, eu queria falar da MRI, né? A MRI, somos 2 empresas aí no grupo, né? MRI Alpinismo Industrial, esses 2 vídeos aqui, esse aqui nem rodou, não. São 2 vídeos, né? A gente atua com o alpinismo industrial, dentro das áreas de MRI, M de manutenção, R de resgate e I de inspeção. Então, que tipo de manutenção a gente faz? Qualquer tipo de manutenção em altura. Manutenção na área predial, estrutura metálica, algum serviço aí voltado para caldeiraria, soldagem, né? Seria o trabalho a quente aí, reforma de tubulação. Esse serviço aqui, inclusive, é um serviço que a gente prestou para a Copasa. Nova Lima, talvez? Não lembro bem o município, mas é uma reforma que a gente fez numa tubulação, numa adutora, né, da Copasa. Aqui já é um serviço de pintura de uma caixa d'água, né? Então, percebam, o alpinismo industrial ele é muito amplo, o acesso por cordas, ele é versátil, né? Isso que as pessoas, principalmente os empresários, precisam enxergar, a vantagem do acesso por cordas. Ele pode ser empregado tanto na área de manutenção, área de inspeção, líquido penetrante, partícula magnética,
medição de espessura, enfim, é infinito o universo que o acesso por cordas pode abranger dentro de uma empresa. Por quê, pessoal? Porque, imagina, como é que a gente iria fazer o acesso aqui, esse tubo aqui, ó, tinha precisar de uma estrutura de anexo, um andaime, mas embaixo é um rio. O que é que a gente ia fazer? Uma plataforma? Perceba a complexidade do assunto. E, através do acesso, a gente consegue ter realmente mais facilidade em chegar aos locais para executar a atividade. Então, isso que a gente faz lá na MRI. Ok? Aqui mais algumas fotos. A gente fazendo um serviço aí de reforma de telhado, troca de telhas, numa indústria na área cimenteira. Aqui, serviço em espaço confinado. O pessoal aí da segurança do trabalho está bem ambientado com as fotos, imagino eu, né? Então, a gente faz serviços em locais complexos. Esse aí é o nosso DNA. Legal? Qualquer dúvida, por favor, me interrompam. Aqui já é outra empresa do grupo, né? Da MRI, que é MRI Treinamentos. Inclusive, vestindo essa camisa que nós estamos aqui hoje, para falar sobre capacitação. A gente executa treinamentos aí na área de acesso por cordas, então a gente forma alpinistas, né, dentro da nossa empresa, treinamentos de resgate, brigada orgânica, brigada florestal, né, o famoso apagar fogo no mato, né, que o pessoal brinca aí, e também os treinamentos de APH, enfim, a gente tem um centro de treinamento que fica ali na região do Tirol, no Barreiro, então fica o convite, quiser nos conhecer, tomar um café, vai ser um grande prazer, tenho certeza que vocês vão gostar muito. A estrutura que a gente tem aqui, eu desconheço outra igual no estado de Minas Gerais. Inclusive, nós somos exclusividade aí na formação de alpinistas industrial com certificação da IRATA, ok? Pois bem, dito isso, agora vamos ao que interessa. A gente vai falar aí sobre segurança no trabalho em altura. Né? Segurança no trabalho em altura. E tudo que rege aí a sociedade, a gente está, de certa forma, regado aí por normas, por procedimentos e por leis. Né? Essas normas, elas que determinam, elas que fazem esse cerco do que é legal, o que é ilegal. Elas controlam o nosso comportamento a todo instante. E na área da segurança do trabalho não é diferente. Né? Existem normas que tratam sobre o assunto. E o texto até cita, o não cumprimento de normas regulamentadoras, que no Brasil são as principais referências na área de saúde e segurança do trabalho, elas podem trazer consequências tanto para o empregado quanto para o empregador. Vocês concordam comigo? Quais consequências nós, enquanto empregados, podem ser tomadas em relação a gente se a gente não seguir algumas normas aí no ambiente de trabalho? Alguém cita aí alguma consequência? Acidente, lesões, né? Vamos pensar aí até nas punições, né? Advertências, a gente chama de balão. Hã? Aqui não tem isso, não? O setor privado é um pouco diferente, realmente, né? As punições são mais severas. Não conheço bem o universo da Copasa. Mas até mesmo o setor privado, a questão da demissão até mesmo por justa causa, né? Mediante ao não cumprimento de normas, né? Por parte dos trabalhadores. Então, as normas estão aí para serem seguidas. E quanto ao empregador, esse também sofre punições, né? Seja no bolso, multas, sanções, embargos, interdições, uma obra pode ser parada pelo não cumprimento de uma norma, seja ela qualquer, né? Certo, pessoal? Ok? Então, estou meio zangado nesse trem aqui. Agora ele não está voltando. Aí, chegou, ok. Inclusive, para a gente ver o peso do trabalho em altura, o peso que é trazido pelo trabalho em altura, que a Copasa em si possui uma regra de ouro específica para o assunto, né? A regra de ouro número 3, trabalho em altura. Em praticamente todas as empresas, aí, todas as indústrias, pessoal aí da área cimenteira, mineração, siderurgia, trabalho em altura é uma regra de ouro, né? E aqui na Copasa não é diferente. Até quero ler aqui com vocês, legal, o que traz a regra de ouro da Copasa. Nunca trabalhe em locais com risco de queda e com altura maior ou igual a 2 metros, sem autorização e sem o devido treinamento. Então, aqui já traz alguns conceitos importantes a gente trabalhar na prevenção no dia a dia. Trabalho em altura, ele obrigatoriamente tem que ser supervisionado e tem que ter
o treinamento. Então, ó, chegar aqui no amigo aí, como é que é seu nome, amigo? Flávio é da área de segurança, certamente possui treinamento de NR35. O Flávio possui capacitação para realizar o trabalho, certo? Mas ainda assim é necessário que exista uma supervisão por trás daquele trabalho, que é inclusive o que o Antônio Pedro faz no dia a dia. Utilize o cinto de segurança conectado a um local seguro. Aí a gente abre o anexo 2 da NR35, que é sistemas de ancoragem. Nada adianta eu ter os treinamentos, meus equipamentos possuem certificação nacional ou internacional, está tudo ali nos trinques, né? Se o ponto ao qual o meu trabalhador está ancorado, que ele está conectado, não é um ponto seguro, não é um ponto inspecionado, né? Não passou por um registro, não foi feito um teste com dinamômetro, por exemplo, para realmente comprovar que aquele ponto de ancoragem suporta o peso do meu trabalhador. Então, é importante observar isso também. A regra de ouro de vocês está bem alinhada com a NR35. Inspecione os equipamentos e sistemas de proteção contra quedas antes de iniciar a sua tarefa. É outra premissa também da norma. Então, percebam aí que o pessoal não está inventando, não. Tudo que eles retiraram é com a bagagem em cima da norma. Os equipamentos têm que ser inspecionados diariamente antes do uso. Inspeção tátil, visual. E se for identificado algum tipo de anomalia, tem que ser tirado de circulação, né? Para que isso não volte para a operação. Legal? Até aí está tudo tranquilo, pessoal? Quantos de vocês aqui já esteve envolvido em algum processo de trabalho na altura? Por favor, seja no planejamento, seja na execução. Ah, que legal. Está ao vivo? Ah, que legal. É até um questionamento que a gente fez ali fora, falou, ó, a gente percebe que o pessoal deve ser mais a área administrativa, né? Até pelo prédio, mas no interior, então tá o pessoal da operação, manutenção, segurança, um prazer estar falando com vocês aí. Só é permitido o trabalho em altura após o preenchimento da PT, que é a permissão de trabalho em altura, e com a respectiva autorização. Mais uma vez, a regra de hoje você cita a necessidade de ter uma supervisão, de ter uma autorização, né? Alguém tem que estar ciente que aquele trabalho está acontecendo, alguém tem que autorizar, né? E também a questão documental, que é muito importante na área de segurança do trabalho. Geralmente, o pessoal da área da operação cria certo, né, estigma aí com a questão documental. Acha que é só chegar lá e vamos lá, vamos fazer, vamos colocar o cinto, vamos acessar e fazer o trabalho. Não é isso, pessoal. A questão documental é tão importante quanto a execução, porque é ela que vai trazer todo o planejamento da atividade. Então, é fundamental que preenchamos a documentação, que a gente entenda o que está ali sendo preenchido, né? Não é só o Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente percebe muito nas áreas aí, por exemplo, a área da mineração, que a gente está bastante, né? Lá, para a gente começar a trabalhar, é uma semana de treinamento, né? Depois de uma semana fazendo treinamento, que a gente vai chegar na área para ver o serviço. Então, realmente existe uma burocracia, né, em relação a isso. Uma das documentações que a gente preenche é a PT. O pessoal, não vão levar para casa, que amanhã a gente já chega com ela preenchida, a gente já vai para a área. Pessoal, vocês acham que você, lá da sua casa, sem estar vendo o cenário, sem estar diante da situação, você vai conseguir preencher a análise de risco, né, que é uma PT bem feita, sem estar vendo ali, né? Sem estar vendo o clima, sem estar vendo se a atividade é numa área externa ou interna, como é que está a questão do vento, enfim. Então, a documentação é muito importante. Só utilize escada se ela estiver posicionada em local seguro e devidamente estabilizado. Então, vai utilizar a escada, piso plano, sem irregularidades, né? Essa escada é uma escada que possui manual de instrução, certificação, então nada de pedir o soldador aí, o caldeireiro ou o marceneiro, faz uma escada para mim aí, ó, de 2 metros, a gente vai utilizar na obra lá, isso não pode ser utilizado. Beleza, pessoal? Por quê? As escadas precisam ter manuais, precisam seguir normas, né? E dessa maneira a gente não vai garantir que está sendo utilizado, que está sendo seguido esses procedimentos. Outra situação que a gente vê muito, né? Escada de madeira. Escada de madeira fica o ano inteiro lá tomando sol e chuva, sol e chuva. Vai utilizar, não faz o checklist para verificar se a escada está legal, se ela está em condições, e na hora que vai utilizar acontece aí problemas. Então, inspeção na área de segurança nunca é demais, ok? Legal. Então, a gente já trouxe a regra de ouro da Copasa, a gente vai trazer o conceito aí. Mas o que é trabalho à altura, né?
Aqui, para nós, do Brasil, considera-se trabalho na altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, possui risco de queda, está acima de 2 metros, é trabalho na altura. E, para mim, executar uma atividade de trabalho na altura, tem que seguir todas as recomendações, né? Seja a partir de EPIs, seja a documentação, seja a questão de supervisão, enfim. Por que 2 metros? Né? 2 metros é uma altura, é um parâmetro que é entendido que, a partir dessa altura, já temos sérias consequências no corpo humano, né? Então, seja uma fratura, uma luxação, um traumatismo craniano, traumatismo de face, até mesmo a morte, né? Uma queda de 2 metros de altura, se não tiver devidamente sendo seguida as normas, pode gerar, sim, causar a morte do trabalhador. Existem várias formas de trabalho na altura, né? Uma delas aí é o trabalho com escadas. Vocês devem utilizar muito aí nas obras, ou não, né? Escadas, a gente tem as escadas fixas e escadas móveis, viu, pessoal? Escadas fixas são as escadas tipo marinheiro, como essa aí, ó, escadas marinheiro, geralmente acopladas aí a plataformas, a caixa d'água, aqui reservatório, que vocês têm muito, né? As escadas marinheiro devem possuir projeto específico, assinado, liberado por um responsável técnico, deve passar por inspeções, manutenção, né, pintura, a necessidade de alguma soldagem, então deve passar por inspeções periódicas. Vai utilizar a escada fixa, essa escada deve ser acessada com talabartes, né, fazendo a progressão, ou então com o que a gente chama de linha de vida, onde com o trabalhador, com um camaradinha desse aqui, ó, que é um trava-quedas, ele tem acesso à escada. Esse equipamento vai justamente evitar a queda do trabalhador, fazer a retenção da queda. Se ele soltar ali da escada, ele vai ficar literalmente pendurado por esse equipamento, ok? Outra forma de trabalho na altura são através das escadas móveis, ou escadas portáteis, que está mostrando a outra foto aqui. Isso, conforme eu já disse, importante a inspeção, importante a conservação, a guarda desses equipamentos, né, passar por checklist também durante a utilização. Isso aí são formas de trabalho na altura. Outras formas de trabalho na altura que a gente se depara aí no dia a dia são através das PTAs, as plataformas de trabalho aéreo. Um equipamento como esse aqui, muito versátil, né, que muitas vezes aí adianta, acelera o processo, né? Esse aqui eu costumo dizer o seguinte: para executar, para trabalhar com equipamento como esse, além do treinamento de trabalho na altura, o trabalhador deve ser capacitado também, obviamente, na operação do equipamento, né? Senão, durante a execução do trabalho, ele faz alguma coisa indevida. Aqui a gente tem a montagem e desmontagem sobre andaimes, vocês também fazem, utilizam estruturas de andaimes. Andaime talvez seja, na minha opinião particular, o maior gargalo para acidentes envolvendo trabalho à altura, né? A gente vê muitas situações irregulares. Os andaimes, pessoal, eles devem seguir uma NBR específica, se não me engano, é a 6494. Então, deve possuir um projeto específico, responsável técnico. Os montadores também são profissionais específicos para esse fim, né? Então, eu não posso chegar lá e modificar o meu andaime durante a minha obra, né? Muitas vezes a gente se depara com isso, né, Pedro? Não, vou só tirar essa barrinha aqui, para ficar mais fácil para mim aqui. Não pode. Existe um projeto que deve ser seguido, né? A gente não pode fazer modificação desse projeto. Mediante ao quê? Aconteceu algum problema? Não, ó, o andaime teve esse problema porque o pessoal descaracterizou ele aqui, né? Então, a gente não pode dar sopro para o azar, né? Andaime, então, seria aí, pelo menos na minha opinião, o maior gargalo. E também outra forma de trabalho à altura é a que a gente executa na MRI, que é o acesso por cordas, anexo 1 da NR35. Já disse que o acesso por cordas é bem versátil, imagina aí que na área de atuação de vocês na manutenção deve ter um campo muito abrangente, né? Então, comecem a estudar, a pesquisar sobre isso, por que não utilizar o acesso por cordas nas obras, né? Algum questionamento aí? Ok. Eu costumo dizer o seguinte: nós brasileiros somos muito falhos no planejamento, né? Nós planejamos nada, né? Quando planejamos, ainda planejamos mal. E atividade de segurança do trabalho, pessoal, não tem jeito. Ela tem que ser planejada do início ao fim, da melhor maneira possível, para que seja executada com segurança, no menor tempo possível, sem intercorrências, né?
Lá no Japão, o pessoal fala muito. Eu nunca fui no Japão, não, né? O pessoal fala que os asiáticos, né, são muito bons em planejamento. Fica lá um mês planejando, na hora de executar, faz com 10 minutos. Aqui no Brasil, a gente planeja com 10 minutos, gasta um ano com retrabalho, um custo muito superior ao previsto, né? E com acidente, que nunca pode acontecer, né? Então, a gente tem que melhorar nisso. Está até atreado na nossa cultura mesmo, né? Que é a cultura de fazeção. Vamos fazer, depois a gente vê o que dá. E na área da segurança, isso aí é um problema enorme. A gente não pode fazer isso. O planejamento é essencial, né? As etapas de planejamento em atividades envolvendo o trabalho à altura são fundamentais à garantia do sucesso da atividade, são fundamentais, devido aos altos riscos envolvidos, né? Não é à toa que é uma atividade crítica, não é uma regra de ouro aqui na Copasa. É uma atividade crítica, assim como atividade em espaço confinado, trabalho a quente, entre outras, né? É uma atividade crítica. Dentre elas, podemos destacar a análise de risco. Análise de risco, pessoal, é mais ou menos aqui que a gente falou lá no início, né? É realmente ir lá e ver o meu cenário. Pode ser feito no papel de pão, não tem problema. Mas eu tenho que chegar lá e entender. Vou fazer o meu trabalho? Olha para vocês verem quão importante é o planejamento. Vou fazer meu trabalho para trocar essa lâmpada aqui. Ó. E aí, eu vou usar uma plataforma para trocar essa lâmpada aqui? Vou fazer um acesso por cordas? Fazer uma ancoragem ali? Acho que não vai ser necessário, né? Talvez uma escada vai resolver o meu problema. Isso faz parte também do planejamento. Claro que é uma situação simples aqui, mas no dia a dia o pessoal da operação, eu tenho certeza que eles passam por situações um pouco mais complexas do que essa. A própria ferramenta que vai ser utilizada, como que eu vou acessar? E aí, eu vou acessar de manhã para fazer essa atividade, e o sol vai estar a favor ali do trabalho. Eu posso fazer à tarde? Pois não. Pois não. Gente, isso que ele está falando é tão importante, não só para quem é profissional e trabalha com altura, né? A gente teve registro já de acidente com empregado administrativo, que numa situação simples como essa, foi trocar uma lâmpada, subiu na mesa, caiu e se machucou, né? Olha para você ver a importância da análise preliminar de risco. Certamente. Fundamental essa análise. E o planejamento, pessoal, ele vai muito além do que a gente imagina. O planejamento ele deve prever, por exemplo, eu vou fazer atividade, e é isso, meu trabalhador passar mal, como é que eu vou resgatar esse cara? Eu vou deixar para pensar na hora que ele passar mal? Se ele passar mal, onde que eu vou levar esse trabalhador depois do incidente? Qual que é o meu recurso médico mais próximo? É o recurso interno, é externo? Eu tenho ambulância na minha empresa? Eu tenho um profissional capacitado em primeiros socorros para atender esse profissional? Então, isso tudo faz parte do planejamento de trabalho à altura. É claro que nem todas as situações são tão complexas como essa aqui da troca dessa lâmpada, né? Mas se tornam complexas quando quem vai executar a atividade não possui treinamento, não possui uma supervisão, né? Isso tudo pode gerar aí consequências enormes aí para o trabalhador. Então, olha lá, todo trabalho à altura deve ser precedido de uma análise de risco. Essa análise é obrigatória, até grifei ali, coloquei em negrito um pouco maior. Todo trabalho à altura deve ser precedido de uma análise de risco. Isso é a premissa fundamental e básica aí do processo. Show? Pois bem, então essa aqui seria a sistemática, né, o ciclo do trabalho à altura. Como que ele deve ser realizado? Primeiro, faço minha análise de risco, vou lá na área, verifico como é que está a questão do vento, tem risco de chuva, como é que está a situação climática aí do dia. É uma área externa, está próximo de uma rede energizada, enfim. Né? Após feita essa análise de risco, que preferencialmente deve ser feita aí envolvendo a área de segurança, pessoal operacional, então ser feita a 4 mãos. Né? Após feita a análise de risco, é feita a elaboração da permissão para trabalho. Né? É feita essa documentação. E essa documentação tem que estar disponibilizada em área, para que seja auditável. Né? Mas, de repente, se o pessoal da segurança estiver passando, deixa eu ver o que esse pessoal está fazendo aqui. E aí, está tudo certinho? Ok? Então, ó, deve ser emitida, aprovada pelo responsável, disponibilizada no local de execução da atividade, e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Então, fundamental a gente seguir essa regrinha aí. Aqui é um videozinho, pessoal. Eu queria que vocês verificassem aí e me dissessem depois se houve uma análise de risco na execução dessa atividade, houve planejamento.
É surreal, né? Mas acontece muito no nosso dia a dia aí que a gente verifica. O ponto de ancoragem, vocês viram qual que é, né? Os dois colegas, pelo menos são dois, né? É retrátil, é retrátil. É uma situação assim, surreal, né, pessoal? A gente vê e fala assim, nossa, esse cara tem amor à vida dele, que está fazendo isso. Pois é, pessoal. Em situações como essa, por mais surreal que pareça, a gente depara nas áreas, viu? Com um profissional treinado, capacitado até. A gente vê cada situação aí no dia a dia que fala assim, meu Deus, é Deus que guarda mesmo, né? É Deus que guarda. E uma situação como essa, a gente vai falar, e aí houve planejamento? Aí vai ter aquele mais sagaz, vai falar, não houve, tinha dois segurando, né? Teve um planejamento ali, mas obviamente que não seguiu nenhuma recomendação de segurança, né? O cinto que o trabalhador estava utilizando, ele é um cinto abdominal que sequer pode ser utilizado numa situação como essa, é mais usado em situações envolvendo esporte, né? Escalada, né? Os escaladores aí. E assim, dentro da área do alpinismo, muitas empresas, infelizmente, ainda prezam pelo preço. E por isso que muitas situações assim acontecem. Não tem fiscalização, né? Não, chega lá em MR, não, a gente faz o serviço, aqui ó, tudo certinho, profissional todo treinado. Aí vê o valor, nossa, isso tudo, né? Mas não leva em consideração tudo que está tudo ali que está por trás daquela atividade. Como? Com certeza. E as consequências são muito maiores. Quando um acidente como esse acontece, qual é o seu nome? Como a Rosimeire disse ali, o pessoal não enxerga o que está além, né? E quando acontece uma situação como essa, pessoal, as consequências são enormes, né? Para a família do trabalhador, né? Para a própria empresa, é um desgaste muito grande, né? Que a gente não quer passar, certamente. Mais algumas imagens aí, né? Houve análise de risco na execução das atividades. Olha a escala desse colega aqui, como é que está. Isso aqui é assim, você joga no Google lá, você fica, qual que eu vou utilizar? Porque existem milhões de imagens como essa, né? Essa aqui, o trabalhador andando numa viga que está sendo posicionada por um equipamento de guindar aqui, pessoal. Olha para você ver, que loucura. Esse aí pode andar para o circo. Tem espaço lá garantido. E aqui, o trabalhador fazendo a manutenção aí no ar-condicionado, né? Percebam aqui, ó, o colega abraçando ele, a mãozinha aqui, olha. Tá seguro, tá seguro. Tá legal, tá? Como diz os meninos, tá suave. Ai, ai. Pois é, pessoal. Né? Aqui na Copasa não tem nada disso não, né? Desse nível não, né? Mas a gente brinca assim, são situações realmente que extrapolam, né? É além daquilo que a gente está acostumado a ver. Mas a gente tem que ficar esperto com desvio. Desvio é desvio. E desvio em trabalhar à altura é problema. Muitas vezes ele é fatal. Aqui tem um conceito muito importante, eu quis trazer, ele é meio assim, até técnico de certa forma, mas é muito importante e até simples o pessoal entender, que é o fator de queda. O fator de queda é fundamental o trabalhador que está executando a atividade ali em altura, ele saber o que é e como minimizá-lo, né? O fator de queda, ele nada mais é que a razão, né? A divisão entre a distância que o trabalhador percorre na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Esse aqui é o comprimento do equipamento que irá detê-lo, vamos supor que é um talabarte ou que é um trava-quedas, e aqui é o local onde ele está ancorado, a âncorazinha aqui. Ó. O fator de queda ele sempre deve ser, no máximo, 1, menor ou igual a 1. Né? Aqui a situação, o fator de queda menor do que 1, ele está acima da cabeça do trabalhador. O que é importante? Às vezes o pessoal confunde esse conceito e fica assim, não, mas é difícil de entender. O que é importante para o profissional que está lá na área saber? Ele tem que estar ancorado sempre o mais alto possível. Né? Enquanto ele estiver o mais alto possível, ancorado aqui, ó, com o talabarte dele, certamente o fator de queda dele será menor ou igual a 1. Essa situação aqui é a situação de que o fator de queda é igual a 1. Ele está ancorado na região peitoral aqui, né? Esse aqui é o limite. Então, se eu estiver executando a minha atividade lá, digamos que eu estou andando no telhado, e meu talabarte está preso aqui no meu pé, eu estou andando no telhado, eu estou numa situação ideal? O que vocês acham? Não. Por quê? Sempre o meu local de ancoragem tem que ser no máximo na região peitoral. Então, certamente, esse fator de queda vai ser maior do que 1. Ou o fator de queda 2. Né? Então, o pessoal que está nas áreas, seria esse caso aqui. Ó.
Então, o pessoal que está nas áreas aí sempre está atracado o mais alto possível, né? Situações que a gente vê muito comum também, né? Às vezes o cara vai fazer um trabalho, vai e pega um talabarte, prende o conector dele no outro, pega o talabarte e abraça um com o outro. Não pode ser feito. Pega um talabarte e emenda do outro, né? Não, eu preciso de mais distância. Pega um talabarte, coloca o conector junto do outro, para ele ganhar mais corda, entre aspas, ali, né? Também não pode ser feito, né? O equipamento, ele possui regras, ele possui normas, que a gente falou lá atrás, que devem ser seguidas. Inclusive, qualquer equipamento de trabalho em altura que você for verificar, ele possui lá a carga no qual ele resiste, né? O fator de queda, a zona livre de queda, que são termos aí mais técnicos, mas todos eles possuem. Pois não. Meu nome é Leonardo, sou técnico de segurança, trabalho aqui na Copasa, na USSS, e aqui a gente tem um problema seríssimo com essa questão de fator de capacidade de carga do equipamento. Então, a gente comprou aí uns equipamentos aí, ficou limitado a 100 quilos, 110 quilos, né? E aí a gente tem dificuldade aí com essa questão. Eu já ouvi de um gestor numa área aí que o empregado ia fazer uma atividade e o cinto não, o peso dele era superior à capacidade de carga. Aí ele falou para vestir 2. Aí eu só baixei a cabeça e balancei, saí andando. Não tive nem argumento para discutir, não. Leonardo, né? Oi. Leonardo, legal você trazer essa dúvida aí. É uma dúvida muito recorrente, né? Muitas empresas trazem essa questão. E aí, trabalhador acima de 100 quilos, pode ou não pode executar trabalho em altura, né? Algumas entendem que sim, outras entendem que não, né? Eu vou trazer aqui, baseado nos conhecimentos que a gente tem, o que a gente pratica, né? O que acontece? Um cinto como esse aqui, ó, o trabalhador está conectado aos anéis, certo? Que possui uma resistência altíssima, né? Trabalhador aí com o dobro de 100 quilos, eu sou capaz de dizer que esse cara aqui não vai romper. O que a gente tem que se preocupar não é com a resistência do cinto, mas sim com o impacto da queda no corpo do trabalhador, né? A gente tem uma regrinha na NR35 que fala que o corpo do trabalhador nunca pode resistir a uma força igual ou superior a 6 kN. É o máximo, né, que o nosso organismo ali pode suportar. Então, a gente tem que se preocupar com o trabalhador com a massa superior. Imagina se ele está no fator de queda 2 e sofre uma queda, que tem um sistema de retenção, como ali no talabarte, né? O impacto, a força dessa queda, né, o amortecimento da queda no corpo do trabalhador vai ser bem alto. Então, o que a gente tem que se preocupar muito é com esse carinha aqui, ó, absorvedor de energia. A função dele é realmente absorver energia, reter o impacto, reter o comportamento da queda. Similar ao amortecedor do nosso carro aí, ó. É ele que suporta todos os impactos ali, né, durante o trajeto. E esse cara aqui, ó, ele pode ser encontrado aí no mercado compatível com o peso, com a massa do trabalhador. Então, um trabalhador aí de 120 quilos, eu consigo encontrar um elemento de ligação com um absorvedor de energia compatível com aquela massa do trabalhador. Pois não, amigo? Boa tarde, eu sou o Micaías, trabalho aqui na USSS, sou técnico em segurança também. É o seguinte, esse dispositivo aí, ele no nosso caso, ele é um certo problema, pela questão de nossos espaços, eles têm alturas diferenciadas. Então, dependendo do caso, se o trabalhador vir a cair e esse dispositivo se romper, ele vai... Não, ele vai alcançar o chão. Também tem tubulações, tem manobras. Então, assim, no nosso caso, tem que verificar a condição para poder utilizar esse tipo de dispositivo. Isso que o Micaías trouxe é importante. Cada empresa tem um cenário, né?
o que adequa aí a MRI, de repente, não pode ser o mesmo cenário que a Copasa enfrenta. De repente, sei lá, muitas estruturas próximas que o trabalhador pode se colidir durante a queda, durante a retenção da queda. Obviamente, isso tem que ser avaliado também. Você trouxe legal isso aí, Micaías. Agora, se for uma área livre, até eu estava conversando com o Pedro um dia desses, ele falou, muitas vezes, o que a gente tem que se preocupar não é com a retenção da queda, mas com o impacto do trabalhador numa estrutura, né? Que pode acontecer. Traumatismo de face, traumatismo craniano, né? Mas, digamos assim, se a gente tiver com esse cara aqui, compatível com a massa do trabalhador acima de 100 quilos, suporta? Suporta. Poderia ser utilizado. Agora, depende do cenário de cada empresa. Legal? Respondi a sua pergunta? Ok. Isso aí, pessoal. Estamos finalizando já. Daqui a pouco a gente vai ter uma atividade prática com o nosso colega ali. Vai pendurar aqui, vai sair trocando essas lâmpadas tudo aí. Você vai ver, o pau vai quebrar. Aqui a gente traz o sistema de proteção individual contra quedas, chamado SPIC, né? A gente também tem o SPC, Sistema de Proteção Coletiva contra Quedas. Aqui é um exemplo do sistema de proteção individual. Para me fazer um trabalho em altura utilizando esse cara aqui, eu tenho que ter um cinto tipo paraquedista, que tem que estar ligado a um elemento de união, que pode ser um talabarte, pode ser um trava-quedas, pode ser o que a gente chama de calsteio, né? Calsteio na área do acesso por cordas, mas, enfim, pode ser qualquer elemento de união. E tem que estar ancorado ao ponto, e tem que estar atrelado ao ponto de ancoragem. Se eu tirar qualquer um desses caras aqui, eu não consigo fazer trabalho em altura de forma segura, utilizando o sistema de proteção individual contra quedas. Como é que eu vou fazer o trabalho se eu não tenho lugar para me ancorar? Impossível, certo? Como eu vou fazer o meu trabalho se eu não tenho um equipamento, uma ferramenta para me ancorar? Então, tirei qualquer um desses caras aqui, impossível fazer trabalho em altura. E também temos as proteções coletivas, né? As passarelas com proteção, guarda-corpo, né? São as proteções que atendem a mais pessoas simultaneamente. Legal? Aqui no caso de vocês, os trabalhadores aí, todos os equipamentos são individuais? Como é que funciona? Nas áreas. Aqui, coletivo, isso aí, ó. Na Copasa, isso geralmente coletivo, tem na área lá também. Ok. É uma situação que muitas empresas também trabalham dessa maneira, porém o ideal é que a gente tenha, né, sob controle daquele trabalhador ali, até para ele fazer a inspeção, para ele fazer o checklist, para ter um direcionamento ali das responsabilidades, ok? Antônio Pedro agora, esse é o cara da prática agora. A gente fazer algumas práticas aqui, coisa simples, o pessoal só vai ter que... Alguma dúvida, algo que eu possa esclarecer, que vocês gostariam de perguntar? Também eu estou por aqui, qualquer coisa. No final da apresentação também a gente vai deixar nossos contatos aí, telefone, e-mail, precisar. Se quiser, o pessoal do interior aí, ó, técnico de segurança, pessoal de segurança, se quiser a apresentação, só falar que a gente envia, maior prazer, ok? E se quiser conhecer nosso espaço também, a gente vai ficar muito feliz. Pessoal, bom dia, né? Boa tarde. Todo mundo aí já doido para... E nós também. Pessoal, então, pessoal, meu nome é Antônio Pedro, mais conhecido como Pedro, né? Estou aí na área do acesso por cordas desde 2011. Né? Tive a primeira oportunidade aí com a equipe de acesso e resgate, técnico, operacional e industrial. Em seguida, iniciei na parte de manutenção, inspeção, né? Atuo de acordo com a nossa logo aí, na parte de manutenção, na parte de resgate e na parte de inspeção também, né? LP, PM, ME e os nossos equipamentos de acesso. Também são aprovados aí por mim e pelo restante da outra equipe que também são supervisores, né? Tive também oportunidade aí com clientes onde trabalhei com equipe de emergência real, de vítima diária. Então, pessoal, faço das palavras do Rafael, né, as minhas, né, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia para o pessoal aí da Copasa, das outras localidades. Então, pessoal, equipamento de proteção individual. Além da utilização, é obrigatória a sua inspeção visual e tátil diariamente antes do uso de equipamentos com desgastes excessivos, rasgos,
fissuras, trincas e outras descontinuidades devem ser descartados e inutilizados para evitar que os trabalhadores façam o seu uso. Então, pessoal, isso aí é uma prática, tá, que é diária, todos os dias. O colaborador vai acessar a altura, vai acessar a escada, vai acessar a corda, vou pegar lá no meu cinto, vou pegar meu talabarte. A não ser que cada um que leve para casa, que eu acho que isso não acontece, né? Então, ele fica armazenado em algum lugar, algum armário, né? Então, assim, de um dia para o outro ele pode surgir, alguém pode pegar, né? Então, pode causar avaria no equipamento. Então, pessoal, tem que ser feito todos os dias, né? Eu tenho certeza que ele está no mesmo lugar que eu deixei ontem. Mesmo assim, pessoal, o seguro morreu de velho, né? Então, assim, é uma inclinação de segurança, ela é fundamental, né? A altura, um erro, é só é 1 segundo e acabou, né? Então, a gente tem que ter essa atenção conosco, tá bom? Então, aqui, pessoal, tem alguns equipamentos que a gente utiliza, né? Que aqui temos o descensor, temos um ascensor de mão, trava-quedas, ascensor peitoral, temos algumas polias, alguns conhecem aí como roldana, né? E os nossos conectores. Vou passar um equipamento específico da área de acesso por código, para você entrar no lugar. Então, pessoal, toda atividade, né, que vai envolver trabalho em altura, assim como meu colega Rafael já falou, ele, além de você planejar a execução da atividade, ele também deve ser precedido de um plano de resgate. Então, aqui temos os equipamentos, né, habituais, que é o capacete, o cinto, o trava-quedas, o absorvedor de energia e o talabarte. E a prancha rígida, né, que é o nosso equipamento aí de resgate, né, para a gente cumprir o protocolo, né, dos primeiros socorros aí. Então, a gente vai passar aqui para a parte prática. A atividade prática nossa aqui vai ser rápida, breve, consiste em, vestirei o cinto, vou fazer o ajuste dele no meu corpo, vou atracar os equipamentos no meu cinto, né? E aí vou citar algumas coisinhas que acontecem no dia a dia em questão de posicionamento do trabalhador, do colaborador, e que às vezes o colaborador não faz, né? E no final do dia está lá. Às vezes a coxa está assada, a lombar tá doendo, ou apertou demais, ou não apertou. Então, assim, isso tudo pode gerar acidente também, pessoal. Ô Pedro, é importante citar também, nos equipamentos que estão passando na mão do pessoal, todos os equipamentos possuem rastreabilidade, né? Então, nossos equipamentos são tagueados, né, Pedro? Tem um número de identificação e a gente segue algumas documentações de praxe, né? A inspeção diária que o Pedro citou, inspeções semestrais, a gente recolhe esses equipamentos e leva para a nossa manutenção, para um inspetor, né, alguém capacitado, até inclusive é o Antônio Pedro que faz, verificar a condição desse equipamento, né? Então, todos esses equipamentos possuem, assim, tem um nível muito criterioso de segurança para realmente, na hora que a gente precisar deles, eles estarem em condições. Não é isso mesmo, Pedro? Isso, pessoal. A gente tem que sempre estar avaliando o cinto, tá? Qualquer equipamento que a gente pegar para poder trabalhar, né? No nosso caso, atrás dele aqui, próximo ao olhar dorsal, existe um número, tá? Que é um número que a gente tem na empresa como procedimento de rastreabilidade. Então, assim que o equipamento adentra a empresa, a gente cria o tag, tá, do equipamento. E desse tag, quando vai para a área, todos os dias temos a documentação do checklist, onde a equipe faz esse preenchimento, né? E semestralmente, esse equipamento volta para o nosso almoxerifado, e onde ele passa
pela inspeção mais minuciosa, né, que é aonde vai laudar se ele ainda está apto para dar continuidade à operação, ou tem que ir para manutenção, ou, se não, ser condenado e substituído, né, o equipamento. Então, todos os equipamentos, esses que estão na mão de vocês, por exemplo, se observar bem, existe um número de série nele aí. Assim como ele já vem com um lote de fabricação, que vem do cliente, etc. Mas, mesmo assim, temos o nosso. Isso é previsto em norma, isso é lei, né? Então, a gente temos essa assiduidade, né? E vocês, ou aqueles que têm, né, contato com a altura, com esses equipamentos, fica a orientação aí de buscar também, né, fazer esse checklist aí mais aprofundado para garantir a integridade de vocês aí. Está atrasando o almoço seus aí. Não, a massa dele é de 100. É. A massa é testada com 100, mas não existe normas que travam e proíbem a utilização acima de 100, como nós já explicamos aqui. Então, pessoal, vou dar seguimento aqui. Por favor, Rafael. E esse cinto que o Pedro vai fazer a montagem aqui, a vestimenta, né, é um cinto tipo paraquedista, né, pessoal? Então ele possui acolchoamento, possui uma preocupação maior com a ergonomia. Haja visto que o trabalhador fica pendurado na corda ali, certas vezes 3, 4, 5 horas, numa posição ergonômica ali, nada confortável, né? Então, pessoal, ao vestir o cinto aqui, vocês têm que vir aqui na parte da cintura e ajustar, tá? Todas as conexões, fivelas e fitas do cinto, eles têm que ser ajustados, porque vai causar incômodo, tá? O suor vai atritar com o uniforme, vai atritar com o equipamento, então vai machucar. Então, assim, ele não pode ser tão apertado, tá? E nem tão, não estar frouxo. Então, qual que é a regra que a gente utiliza? Ajustou, sentiu que apertou, tá ok. Aí a gente passa para a coxa. A coxa, pessoal, tem uma regra simples. Passa-se 2 dedos. Ficou confortável aqui com os 2 dedos? Essa aí é a medida, tá? Da mesma forma. Se não ajustar, pessoal, vai machucar. Se vier a ter queda, né? A gente sabe que uma queda, ela acontece de forma brusca. E estiver frouxo, a gente vai machucar outras partes não desejáveis que se machuque. Essa aqui é a parte superior, tá, pessoal? Esse cinto aqui, gente, a própria trava dele é a própria fivela. Tem cintos, tem de diversas marcas e de configurações diferentes. Então, assim, esse aqui ele é travado pela fivela e alguns outros por conectores. Mosquetão mais famoso aí. Seria esse aqui, tá, pessoal? A gente trouxe esse aqui para exemplificar, que é o conector oval, né, de aço,
que é o que a gente costuma usar na área industrial. Tem diversos materiais, inclusive os de alumínio. Também se ajusta a parte do peitoral, né? Muito importante. Que é ela que vai garantir se eu ficar suspenso, como vai ser minha ergonomia no cinto. Então, uma coisa muito importante aí, pessoal, e detalhe, tá? Além da inspeção, né, que a gente já falou, mas vamos lá. A gente adquiriu um produto, certo? Um equipamento, a gente vai utilizar. O que deveria ser praticado por nós? Alguém sabe me falar? Hã? Lê o manual, pessoal. É muito simples. Assim como a gente compra um telefone, compra uma televisão, e a gente lê o manual, todo equipamento, ele possui um manual. Né? Então, a gente tem que pegar o manual, ler. Né? Tem cinto de fibra sintética, né? De poliéster. Depende da área que a pessoa vai atuar. Nem sempre vai ser poliéster. Às vezes é uma área quente. Então, às vezes tem que ser uma fibra mais resistente. Né? Então, a gente tem que pegar o manual, tem que ler ele. Isso aí é para qualquer coisa, com qualquer equipamento de proteção individual. Nós deveríamos ter essa assiduidade, tá, pessoal? Eu esqueci de dizer aí, né? Os equipamentos que passaram. Aqui a gente tem um acessor de punho, né? Chamado de Gilmar também, né, Pedro? Não sei por que tem esse nome. O acessor peitoral, também conhecido como crawl, né? Tem um descensor passando aí também, nas áreas aqui, uma polia. Vou rodando. Então, pessoal, o talabarte, como é de praxe de alguns aí pelo visto, né? Então, assim, conecta-se no D peitoral. Ah, muito bom. Não é aqui, pessoal. Não é no ventral. O ventral, ele é posicionamento de trabalho, tá? O para retenção de quedas e o que vai permear, vai manter a sua cervical permeável é no dorsal e no peitoral, tá, pessoal? Então, conecta-se o mosquetão e se fecha a rosca dele, que garante a integridade do mosquetão, que ele não vai abrir. E como ele falou, só reforçando, ponto de ancoragem sempre acima. No mínimo, no campo dos olhos aqui, ó, na linha dos olhos. Esse é o mínimo aceitável aí, a prática segura. Então, pessoal, aqui está o trava-quedas, né? A gente está aqui com o kit todo da UltraSafe. E, da mesma forma, onde está o talabarte, aqui também vai o trava-quedas. Ah, Pedro, mas aí é um ponto só? Negativo. Então, o olhar, o peitoral, pessoal, ele tem a capacidade para 15 kN, tá? De impacto, de carga estática suspensa, tá? Os conectores, principalmente os nossos aqui nesse momento, têm a capacidade para 2.500 quilos, né? E o trava-quedas, ele tem que ser compatível com a linha de vida que o trabalhador vai estar trabalhando também, né? De acordo com o diâmetro da corda ou do cabo de aço. Tudo isso deve ser observado. Que geralmente vem no próprio equipamento, tá, gente?
Aqui especifica o diâmetro mínimo, o máximo, e aqui tem uma setinha, que ela indica para o céu, mas não é para ir para o céu não, gente, é para posicionar na corda para cima, tá? A gente confere o sentido, tá, pessoal? Confere-se sempre o sentido antes da execução da atividade e durante. E aí, pessoal, tá certo? Vocês estão com a visão boa, tá vendo a setinha aí, né? É, não tá certo mesmo. Se eu vier a cair, não vai ser funcional. Mais um para estatística, né? Então vamos lá, agora vamos fazer a forma correta. Conferir, fechei a trava, garanti minha vida, fechei e permeabilizei o sistema. Então, se eu vier a cair, não vou cair. Pessoal, às vezes, o pessoal fala assim, é muita coisa que eu tenho que usar, é muita coisa que eu tenho que vestir, que isso incomoda, que isso é aquilo. Mas eu vou falar para vocês, é melhor vocês se incomodarem do que não voltar para casa, né? Não voltar para os filhos ou para a família. Então, é seguro, tá? E eu sempre oriento as pessoas, utilizem, não deixem de utilizar. Pode incomodar o que for, pode causar o cansaço que for, mas utilizem, pessoal. É funcional, tá? Aqui, pessoal, a gente tem alguns outros materiais aqui. É um tipo de conector, que é a malha. Ela faria conjunto com o meu ascensor peitoral, ela que me daria sustentação no cinto para poder acender a corda. Aí eu já vou sair um pouco, pessoal, da parte de trabalho na altura e vou comentar rapidamente aqui sobre o acesso por cordas. Nosso layout ele é um pouco diferente dos equipamentos, né? Onde a gente utiliza uma corda dinâmica, né? Ela tem uma elasticidade mais alta do que a corda de trabalho, né? Então ela fica responsável por absorver, tá, os impactos que o meu corpo vai sentir. Se caso eu vier, escorreguei na estrutura durante uma progressão horizontal, escorreguei e fiquei pelos causteios, que é a prática internacional do sistema IRATA, né? Mas na nossa normativa brasileira é encordamento. Então, fiquei pelo encordamento do cinto, tá? Essa aqui é a nossa corda de trabalho. Uma corda semi-estática, né? Poliamida, tipo Kermanton, né? Tem uma capa protetora reforçada para abrasão, 12 almas, né? Que cada uma delas sustenta aí, tem a capacidade de sustentar 200 quilos. Então, pessoal, uma corda dessa aqui, para estourar, tem que ser pelo menos aí 3.800 quilos de força, tá? Então, assim, é muito seguro. Pedro, mas eu ouvi falar em muito acidente com altura que caiu. Claro, porque, como diz, tem aquela pecinha que está no cinto e manipulando o equipamento, que é o ser humano, né? Que às vezes a autoconfiança ou a falta de assiduidade aí no checklist, ou muitas das vezes a falta de conhecimento, né? E acaba fazendo coisas imprudentes e sendo negligente, né? Aqui a gente tem o nosso descensor, o Lore.
Então, pessoal, aqui o trabalhador vai estar por aqui, conectado aqui. E na hora de descender, eu manipulo a manivela aqui do descensor, onde o meu próprio peso vai fazer descer o equipamento. Bota peso. Aí, As descidas, elas são controladas, são devagar, tem antipânico o equipamento, mas o mais importante é chegar ao solo com segurança. O capacete, né? Nosso capacete ele é diferente, ele é jugular tipo Y, inclusive é bem mais confortável. Temos aqui o estribo. Literalmente ele trabalha em conjunto com o ascensor de mão, né, que é atrelado na corda, e também atrelado ao meu ascensor peitoral, trabalho em conjunto. O talabarte de posicionamento, que talvez vocês conheçam aqui, que ele é único, né, ele é preso nas laterais, nos olhares aqui de posicionamento. Então, abraça a estrutura, conecta do outro lado. E aqui você regula, se aproxima e libera com a alavanca, se afasta. Também, pessoal, temos um elemento aqui que é as fitas de ancoragens, né? Essa aqui, ela tem 22 kN de resistência, 2.200 quilos, tá, pessoal? Então, esses aqui são alguns equipamentos aí do acesso por cordas. Tem diversas marcas, modelos, diversas formas de utilizar. E o mais importante, todos vêm com o manual, adquirindo, só fazer uma leitura do manual aí e procurar aí o pessoal habilitado, certificado. Muito obrigado, viu, pessoal? Bom dia. Agradeço muitíssimo aí a equipe da MRI, né, por disponibilizar aí conhecimento, a apresentar para a gente aqui na prática alguns dos principais equipamentos, alguns inclusive que a gente usa. Pessoal, a gente está encerrando a nossa transmissão de hoje, né? Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos, inclusive o pessoal que está aí na live até agora assistindo. Essa interação é muito importante para a gente. Já adianto para vocês que a programação de amanhã também está muito boa. A primeira palestra sobre direção defensiva, né? Vai ser o Márcio Lino, gestor de frotas hoje da Copasa, que vai trazer um pouquinho aí da experiência e dos números para a gente. Então, participem. E, na sequência, vai ter uma palestra sobre higiene do sono, um pouco do que a gente falou hoje. Então, amanhã também está bastante legal a programação. E, por hoje, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado.